capítulo 4, a partir do verso 1. O Senhor nos preparou essa noite e eu sei que cada um de nós aqui, de alguma forma, renunciou algo para estar aqui na presença do Senhor agora, né? Segunda-feira ela é difícil, na vida de todos nós no cotidiano. E aí, o ciclo de oração, ele é para nos confrontar aí já coloca na segunda-feira, né? Que é para a gente realmente lutarmos para estarmos aqui na presença do Senhor. Eu achei que eu teria uma tarde tranquila, né? Falei assim, não, vai dar certo. Vou dar almoço para suas crianças. E aí eu vou me trancar naquele quarto e eu sei que eu e Deus lá, eu me entendo com ele. Mas minha irmã está num processo de mudança, aí os dela já veio, aí já muda o negócio, né? Aí eu lavei o banheiro, deixei tudo lá arrumadinho. Daqui a pouco o Maurício levanta e diz. Eu falei, quando eu vi que ele ia vomitar, eu falei, o banheiro que eu lavei. Pronto, ele lavou a casa. E eu falei, Jesus amado. Aí vai limpar, vai. E aí minha cunhada saiu, deixou o meu sobrinho pequeno também. A Fernanda foi fazer um negócio com a canetinha, cortou o olho do menino. Falei, Jesus, eu vou para a tua casa. Eu preciso estar lá, nós precisamos, o Senhor precisa falar com a tua igreja, o Senhor toma conta dessas crianças. Tanto que a Pietra falou, cadê a Fernanda? Eu falei, não deu certo trazer a Fernanda hoje. Fernanda ficou em casa, mas o Senhor nos trouxe até aqui. Vencemos mais uma segunda-feira para a glória de Deus. E eu tenho certeza absoluta que assim como o Senhor vem falando comigo com esta mensagem já há alguns dias, aleluia, eu tenho certeza que falará com o coração de cada um que está aqui. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou: como posso ajudá-lo? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que forem cheias. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém? Pode se assentar. Aleluia. Nós estamos aqui diante de um texto muito conhecido e, se tratando de tipo de oração, ele se torna ainda mais conhecido por algumas características, né? Está falando de uma mulher, fala sobre azeite, né? Nós estamos aqui no ciclo de oração porque estamos desejosos de buscar a presença de Deus. E o azeite também tem esse símbolo na Bíblia. E também, não menos importantes, estamos falando de um milagre, e um milagre extraordinário. Então, essas 3 características juntas, os irmãos que estão aqui me perdoem, mas eu vou puxar a sardinha para o nosso lado. Mulher, buscar a presença e milagre tem a ver com o ciclo de oração, né? Então, automaticamente, o Senhor sempre traz uma palavra nova dentro desse mesmo texto no ciclo de oração. Aleluia. E eu não vou entrar aqui muito no contexto histórico aqui dessa época, mas é do nosso conhecimento que no capítulo 2, Elias é levado ao céu e Eliseu fica como seu sucessor. E do capítulo 2 ao capítulo 4, nós vamos ver alguns já dos primeiros milagres que Deus realizou através da vida de Eliseu. Nós vamos ver ele tornar as águas de Jericó saudáveis, vamos ver ele amaldiçoar os garotos que estavam zombando de sua careca, e de repente sai uma ursa do meio do bosque, engole 42 de uma única vez. Nós vamos ver ele profetizar a vitória sobre
Moabe. E assim, quando chega no capítulo 4, nós vamos ver ele aqui na multiplicação de azeite. Essa mulher, ela me chama muito a atenção em vários aspectos, né? É uma mulher que me chama a atenção por vários aspectos. Primeiro, nós não sabemos o seu nome, a Bíblia não vai falar seu nome, mas ela ficou marcada aqui na história de uma forma extraordinária. Segundo, porque ela conhece tão bem seu esposo, né? Conhece a vida peculiar de seu esposo. Ela era uma mulher extremamente sábia, porque ela chega até o profeta e com propriedade ela diz: o meu marido, teu servo, o Senhor sabe que ele era temente a Deus. E essas características, e uma característica de uma força peculiar que essa mulher tem. Porque venhamos comigo, nos dias de hoje, nós vemos aqui a irmã relatar que ela perdeu seu filho, mas nós mulheres perdemos o nosso marido hoje, já não é fácil. A morte em si, o ser humano não foi criado para lidar com a morte. O Senhor nos criou para nos dar vida. Mas infelizmente o pecado entra no mundo, com o pecado entra a morte, e com isso nós temos que lidar com a morte. Se existe uma coisa que nós sabemos todos os dias é que vamos morrer, mas nunca estaremos preparados para lidar com ela. E aí o que acontece na vida daquela mulher é que aquele marido dela morre. E quando ele morre, surge uma dívida a qual ela não podia pagar, ela não tinha recursos como pagar. Então por que eu digo que naquela época era um pouco mais difícil para ela perder o seu marido? Porque a fonte de renda não tinha outra forma, ela vinha do marido, vinha do homem. A mulher não trabalhava, a mulher não tinha voz, a mulher não tinha espaço na sociedade como nós temos nos dias de hoje. Muitas casas hoje são sustentadas por mulheres, né? Homens que infelizmente se separam, abandonam, deixam a mulher com seus filhos, mas a mulher hoje tem como trabalhar, tem como sustentar a sua casa, ou até mesmo auxiliando o seu marido. Mas naquela época não tinha isso. E aí o marido dela morre, e aí surge a dívida, ela não tem como pagar, e os credores batem na porta dela e falam assim: então, eu vou levar seus 2 filhos comigo para que seja pago a dívida. Era normal naquela época que usassem os filhos para pagar a dívida. Só que aí eu fico imaginando o tamanho dessa dívida ao ponto, né, de você levar 2 filhos e nunca mais ela ia ver aqueles 2 filhos. E eu entendo que na vida daquela mulher, assim como na nossa vida, acontecem dias difíceis, né? Tem dias que a gente olha e fala assim: Deus, e agora? O que eu vou fazer? Né? O marido, o Senhor já levou. Eu não tenho como pagar essa dívida e agora quero levar os meus 2 filhos. Eu entendo que dentro de casa ela ora e não sabe o que fazer. Né? Porque às vezes, irmãos, a nossa oração não é respondida na hora que a gente quer, no momento que a gente quer. Aleluia. Tem vezes que Deus não vai te dizer sim, tem vezes que Deus vai te dizer não, para te testar mesmo. Aleluia. Porque Ele sabe, aleluia, do que Ele quer te ensinar, do que Ele pode te trazer de amadurecimento. Às vezes a oração ela vai te levar por caminhos que muitas vezes é muito mais fácil você ouvir não do que o próprio sim. Porque nós estamos vivendo numa época de imediatismo, né? Tudo acontece com uma certa rapidez. Nós temos acesso a telas e as telas elas liberam um hormônio, uma dopamina no nosso cérebro, e essa dopamina ela faz com que a gente sinta prazer com muita rapidez. Você pega uma criança hoje e diz não para ela, ou diga a palavra espera para uma criança. Pronto, acabou o mundo, acabou o mundo. E infelizmente a gente vê isso na vida das crianças, mas isso acontece na nossa vida também, né? E a tecnologia foi se avançando, que nos faz trazer coisas práticas hoje em dia, né? Antigamente você ia lavar roupa, você tirava um dia para lavar roupa, porque você não tinha uma máquina de lavar para te ajudar. Hoje você tem a máquina para te ajudar. Hoje quem tem direito a uma lava-louça tem uma máquina lá para te ajudar a lavar a louça. Nós temos muitas facilidades que nos tornam pessoas imediatistas, mas na oração nem sempre é assim. Aleluia. Aleluia. Na oração, às vezes, o Senhor vai falar assim: agora eu não vou te responder. Aleluia, Jesus. Eu me lembro que há uns meses atrás, eu tinha abastecido o carro um dia antes, e
combustível dava. E aí eu saí de casa e fui buscar as crianças na escola. E quando eu saí da escola, eu peguei as crianças, eu saí da escola, eu falei, essa gasolina não dá para eu chegar. E eu falei assim, Jesus, eu fiz exatamente essa oração. Senhor, eu já escutei tantos testemunhos de que as pessoas andaram quilômetros sem gasolina nenhuma no carro. Me faz só eu chegar na casa da minha irmã. Se eu chegar lá, se o Senhor me ajuda se eu chegar lá, irmãos, eu terminei de falar, o carro morreu. E aí, quando o carro morreu, eu olhei para o lado assim, falei assim pro meu sobrinho quarto, eu falei, Arthur, desce, nós vamos ter que empurrar o carro ali. Pô, tia, olha o posto de gasolina aí. Eu falei, Arthur, eu não tenho dinheiro. E aí eu desci do carro e ele a gente tentando empurrar, o rapaz ajudou, eu parei o carro assim, e o carro deu uma pegada, ele andou até um determinado ponto, ele podia ficar lá. Para ser mais ele podia ficar naquele lugar. E eu falei, gente, desce, vamos andando. E aí quando a gente andando numa avenida aqui perto, eu falei, paralela a Zibituma, eu pensei assim comigo, eu vou ligar para minha irmã e eu mando ela vir buscar as crianças dela. E eu vou pedir carona, eu não tinha R$1 naquele dia. Eu peço carona para o motorista e eu chego na escola da Fernanda para pegar ela, porque eu faço um trajeto só para pegar ela. E aí o meu celular estava com a conta atrasada e nem chamada a cobrar fazia mais naquele dia. E aí eu comecei a andar. Fomos andando, chegamos na casa dela. Eu só bati no portão e falei, pega as suas crianças e vamos andando. Ela, menina, o que aconteceu? Só que, irmãos, acabar a gasolina do carro para mim é o fim do mundo. Pode não ser para vocês, mas para mim é o fim do mundo. E aí eu só olhei para trás e falei, não, vamos embora. E desci. Quando eu desci a rua da casa dela, começou a chover. E eu falei, Senhor, o Senhor é o Senhor do tempo. Segura essa chuva até eu chegar na escola da Fernanda. Irmãos, eu nunca vi uma chuva tão forte toda a minha vida. E chovia. E aí naquele momento eu já estava chorando, você não sabia mais o que era chuva, o que era lágrima. Mas era tanta chuva que em um determinado ponto, quando a gente chegou na Levante, o Maurício falou assim, mãe, vamos pegar a carona. Eu falei, não adianta mais. A gente já estava molhado ao ponto que não fazia mais sentido pegar a carona. E aí eu fiquei parada quando eu cheguei na escola. A Fernanda saiu da escola meio de 20. Eu saí da escola das crianças eram umas 10 da noite. Eu cheguei aqui na Levante, era 1 hora, porque os outros estudam lá no Adventista, lá na Antônio do Campo. E aí quando eu cheguei na porta da escola, o pessoal da tarde já estava entrando. E a mulher olhou para mim e falou assim, ela está aqui na... Eu falei, você pode pegar minha filha, por favor? Ela está aqui na diretoria. Ela falou assim, mas o que foi que aconteceu? Eu falei, foi só um dia difícil. E aí quando a gente saiu dali, eu falei para o Maurício, aí o Maurício olhou para mim e falou, mãe, o que a gente vai almoçar? Eu falei assim, Jesus não quis preparar a gasolina, não quis parar a chuva, se ele não quiser dar comida hoje, está tudo bem, você vai para casa, olha, já tinha comida em casa. Aí ele me olhou assim, assustado, eu falei assim, Maurício, aprenda uma coisa, vai ter dias que Deus vai dizer não, ou Ele não vai responder. Aleluia. Vai ter momentos na nossa vida que a resposta de Deus ou é o não ou é o silêncio, mas cabe a nós se posicionarmos e continuarmos. Aquela mulher, a atitude dela foi, eu não recebi resposta, eu vou até o profeta. E quando ela chega diante daquele profeta, ela olha e fala assim, olha, meu servo, teu marido morreu, você sabe que ele era temente ao Senhor. E o profeta, eu falo assim, que Eliseu naquele dia, ele estava com um senso assim, até engraçado. E Deus, às vezes, ele é engraçado conosco, porque tem horas que ele faz umas coisas na nossa vida que a gente não consegue acreditar. E aquele profeta olha para aquela mulher e fala bem assim, me diz o que você tem em casa. E quando nós estamos no meio do processo, irmãos, até o que nós já temos, a gente desvaloriza. É natural, faz parte da nossa humanidade. Porque no meio daquele vendaval que eu estava passando naquele dia difícil, a comida já estava em casa, o Senhor já tinha preparado a comida. Aleluia, mas para mim, naquele momento, eu falei para o meu filho, então era como se não tivesse. E aquela mulher, ela tinha um vaso de azeite em casa. Quando a gente lê uma palavra de uma botija, a gente acha que é pequeno. Mas muitas traduções está uma jarra, um vaso. Então, um vaso de azeite naquela época era algo valioso que ela tinha em casa. Mas no meio do processo, aquele vaso não era suficiente
vasos de azeite. E aí, eles iam dar uma ordem para aquela mulher. Olha, vá e peça vasos emprestados aos seus vizinhos. Mas não pede poucos, não peça muitos. E aqui o Senhor falou comigo. Ele disse para mim assim: filha, no caminho do milagre, você vai receber ordens, aleluia, que ao mundo parece loucura. Para quem está à sua volta é loucura. Mas é necessário que você obedeça para que chegue lá e você alcance a sua vitória. Para que o milagre aconteça, é necessário nós obedecermos. E como eu disse no começo, essa mulher me chama atenção em vários aspectos, e um desses é que ela não questiona. Porque ela poderia, durante aquele processo, olhar para aquele profeta e falar: você só pode estar brincando comigo. O credor está querendo levar meus filhos embora e você está mandando eu pedir vazio emprestado. Mas, irmão, fala sério. Olha, hoje, eu chegar na sua casa e falar: eu estou precisando de todos os seus potes da Tupperware, mas me dá todos, tá? Me dá os seus também, me dá os seus também. Quem dizia um dos potes da Tupperware ia ter que emprestar. Faz sentido, irmão? Não faz sentido. E por que eu digo que é uma... Por que eu digo que é uma ordem? Eles iam ter uma ordem: vá. Sabe por quê? Porque vá está na conjugação do verbo ir, do modo imperativo, que é utilizado para expressar um pedido, um conselho ou uma ordem. Então aquela mulher, ela sai, aleluia, daquele lugar com uma ordem, uma não, várias. E Deus, na maioria das vezes, ele tem forma peculiar de operar milagres. E ela vem acompanhada de ordens que aos nossos olhos carnais nós olhamos e falamos: o Senhor só pode estar brincando. E se nunca aconteceu com você, aleluia, diante de Deus te dar uma ordem de você não entender, eu vou te citar algumas aqui na Bíblia. Deus olha para Abraão e fala bem assim: sai do meio da tua parentela e vai para uma cidade que eu ainda vou te mostrar. Deus não disse nem para onde Abraão tinha que ir, ele só mandou você sair. Aleluia. Deus olha para Josué e fala assim: ó, você vai mandar esse povo dar volta nessa cidade de boca calada. Você não vai poder abrir a boca. Vai dar 7 voltas na cidade calada. Só na hora que eu disser é que vocês vão abrir a boca. Aleluia. No versículo aqui, no capítulo 3, quando Eliseu vai falar sobre a vitória de Moabe, no versículo 17, olha o que Deus fala através de Eliseu, no capítulo 3, versículo 17: pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, contudo esse vale ficará cheio de água, e você e os seus rebanhos e os seus outros animais beberão. Deus tinha mandado eles cavarem covas, e Deus está dizendo para eles: não vai ter vento, irmão, não vai ter vento, não vai ter chuva, mas no amanhecer, aleluia, vai amanhecer água. São ordens que o Senhor dá para nós, que ao mundo parece loucura, para a sua família parece loucura, para quem está à volta parece loucura, mas a caminho do milagre é necessário que você obedeça para que ele aconteça. Aleluia. E ela sai dali com algumas ordens: pedir vasos emprestados, e não era para pedir poucos, era para pedir muitos, fechar a porta, derramar o azeite e colocar a parte de lado, porque em algumas traduções está ponha ao lado. Ponha também está no verbo imperativo de ordem, de conselho, de ação, aleluia. Todas essas palavras estão conjugadas no modo imperativo: pedir, fechar, derramar e pôr. A ordem que Deus tem para nós essa noite são essas. Se você quiser milagre, vai ser necessário, aleluia, pedir. Aleluia. A primeira ordem que o Senhor dá para nós essa noite é pedir. Aleluia. E Jesus vai dizer: se vocês, sendo maus, quando o filho de vocês pede, vocês não vai dar coisa ruim para eles. Imagine Deus, aleluia, que está no céu olhando para vocês. Imagine Deus, aleluia, que cuida, aleluia, dos pássaros que não tem onde pousar a sua cabeça. Imagine por você que é filho dele. A segunda ordem é fechar a porta. Lá em Mateus 6, Jesus vai nos ensinar a orar. E quando ele vai nos ensinar a orar, ele vai dizer: feche a porta do seu quarto. Vai ter momentos na nossa vida que a gente tem que fechar
alto. Tem